Aleluia, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode sentar, querido. Amém, aleluia. Então, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acredito que todos nós estamos bem, amém? E eu quero te dizer que foi o Senhor que te trouxe aqui hoje à noite. Você foi trazido pelo Senhor porque Ele tem algo a tratar conosco, amém? E é muito bom, queridos, ouvir a sua voz, é muito bom seguir a sua direção. E eu sei que mais uma vez Ele tem algo a nos falar, amém? Então, fica junto com a gente, puxa a unção, fica comigo, desliga do que você deixou fora e guarda esse momento para receber um refrigério do teu Pai, amém? Porque Ele sempre vai nos conduzir a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Amém? Você está no lugar certo. Você fez a escolha certa. Amém? Aleluia. E é muito boa a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 13:13. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra e pela tua unção. 1 Coríntios 13:13 diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Então, mas eu não vou falar sobre amor hoje à noite. Amém? A Bíblia nos fala que permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior é o amor. Mas não significa que a fé e a esperança tenham uma importância menor, porque o mais importante é o amor. Não é assim? Você, quando vai fazer o bolo, algumas pessoas dizem que o trigo é a coisa mais importante daquele bolo, né? E outros dizem, não, mas olha, tem que ter a margarina, e o outro não, tem que ter o ovo. Sempre tem uma coisa que é mais importante. Mas quando você diz que tem três coisas, não significa que os outros não sejam importantes. Aqui é porque o amor é o essencial. Porém, se você tem amor, você vai andar nas outras coisas. Amém? E eu também não vou falar sobre a fé. Nós vamos falar hoje à noite sobre esperança. Amém? Por que a esperança? E eu trouxe a definição de esperança para você. Esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança. Esperança também é acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença desse sentimento o aproxima muito do significado atribuído à fé. Olha só, porque o Senhor começou a falar comigo sobre a esperança, sobre a esperança. Nós não podemos separar, mas se eu pudesse separar, eu vou fazer uma comparação, mas você não entenda ela com uma pé da letra. Seria assim, que com a fé nós vamos usar no nosso espírito e a esperança nós vamos andar na nossa alma. Amém? Você consegue entender isso? Por quê? Porque sem a esperança é muito difícil você colocar sua fé em operação. E o Senhor, quando eu estava orando, Ele me mostrava que existem algumas pessoas fraquejando na sua fé, porque não têm mantido uma boa esperança. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos cuidar de como ficar esperançosos e também de aprender a esperar. Por que aprender a esperar? Porque você não vai simplesmente esperar. Você não vai cruzar o seu braço e vai ficar esperando. Isso não é saber esperar, não é porque eu sou paciente. Não. Quem sabe esperar se mantendo esperançoso. Essa espera tem que vir de esperança. Esse sentimento que é atribuído à fé. Esse sentimento que acredita que coisas boas vão chegar. Por isso que eu estou fazendo a relação dele com a nossa mente. Porque você precisa dizer à sua mente também.
Ainda que o seu espírito tenha convicção, a sua mente vai querer atrapalhar. E é com ela que você tem que se manter esperançoso. Amém? Então, eu observei que há aqui um tripé, né? E pronto, ótimo exemplo, esse tripé aqui do microfone, é um tripé. Se você tirar um desses três, ele vai cair. Então, faça a imagem, fé, esperança e amor. Se você tirar um dos três, você vai ficar deficiente e você vai cair. Amém? Vamos trocar. Amém. Então, nós sempre falamos muito em amor, sempre falamos muito em fé, mas hoje nós vamos alimentar a esperança. Por quê? Porque eu vejo, queridos, que a esperança é o combustível da nossa fé. A fé é o transporte que vai nos fazer chegar até aonde nós queremos chegar. Mas a esperança, ela vem como um alimento que vai nos saciar até que a gente chegue lá. Amém? Você entendeu? Ou seja, você tem que ficar feliz antes de você chegar lá. Por quê? Porque você acredita que você vai conseguir. Isso é uma pessoa esperançosa. É alguém que acredita antes mesmo de ter. Então, eu conheço pessoas que não são cristãs, mas que vivem uma vida de fé e esperança por decisão. Para nós é inadmissível não vivermos assim. Por quê? Porque, além disso, tem alguém que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, nós temos obrigação de ser esperançosos. Por quê? Porque a gente só vai dar, querido, aquilo que a gente tem. Como é que você vai chegar num dia como ontem, que teve o evangelismo, você vai dar o quê, se você não tem? Então, a gente precisa dar aquilo que a gente recebeu, que o Senhor já nos deu de graça. Amém? Então nós vamos conseguir, querido, chegar onde nós quisermos, mantendo firme esse tripé, fé, esperança e amor. Abre lá a tua Bíblia em Hebreus 11:1. Aleluia. Então, você tem que manter muito claro na sua mente que a esperança, ela é uma felicidade antecipada. De algo bom que você sabe que vai acontecer e que você tem plena expectativa, que não chegou, mas vai chegar. Amém? E é interessante, eu estava ouvindo umas ministrações e estava falando muito de criança, e eu me lembrei quando eu era criança. E meus pais, eles nunca foram muito criativos assim com fazer surpresas, essas coisas. Mas eu lembro quando eu era bem pequena, eles não eram convertidos ainda, e a gente tinha aquela coisa de Natal e de Papai Noel. E meu pai sempre foi muito sério, né? Só que ele começou, eu bem pequenininha, eu tenho uma imagem, eu tinha acho que uns 3 para 4 anos, de um presente no sapato, assim, na cama. Porque eu acho que ele queria que eu pensasse que era Papai Noel, só que não combinava com ele. Primeiro porque ele nunca mentiu e Papai Noel não existe. Ele não dizia que era de Papai Noel, era como se ele quisesse alimentar em mim alguma expectativa sobre o Natal. Só que não combinou com ele. E chegou um tempo que ele mesmo disse nas atitudes, porque ele colocava, minha mãe fazia uma árvore de Natal, então todo mundo já sabia que Papai Noel não existe. Mas ele tinha um ritual todo ano, que era que ele ia fazendo. Ele, com minha mãe, armava a árvore de Natal em novembro, e ele começava a comprar o presente de todo mundo, dos meus primos. Ele sempre foi, assim, aquele tio muito generoso. E ele saía colocando tudo na árvore de Natal. Presente para todo mundo. E nós, crianças, a gente tinha aquela expectativa daquele dia de Natal. Ninguém sabia o que ia ganhar, mas sabia que era uma coisa muito boa. E interessante que o Espírito Santo me lembrou essa expectativa, porque eu sempre amei o Natal. Porque Natal é aquela festa que está a família inteira reunida, que você tem uma ceia, que você tem presente, e que alguém chega lá e dá uma palavra para dizer que Deus é bom, que Deus dá presente, que Deus... Então, o Natal para mim, ao contrário do que alguns diziam, Natal é só consumismo. Natal para mim era a expressão da bondade de Deus, porque Jesus nasceu no Natal. E eu sempre tive um imenso prazer com festas de Natal.
E é isso o que é interessante, é essa expectativa. E que a gente cresce e a gente perde. E chegou um tempo, querido, que para mim Natal ou sem ser Natal não representava mais nada. E o Senhor me corrigiu. Por quê? Porque nós precisamos manter viva dentro de nós a nossa esperança, a nossa expectativa de coisas boas. Não significa que é só no Natal, não significa que é durante o seu aniversário, não significa que está limitado a uma data, mas você tem que manter vivo dentro de você expectativa de coisas boas, expectativa de conquista, expectativa de objetivos e de metas que você vai criar para você. Aleluia. Há um santo aqui, olha, tudo. Ô, glória. Amém, amém. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Querido, a fé é a certeza daquilo que nós temos esperança. Amém? Porque essa certeza do que você espera é a certeza daquilo que você tem esperança. O significado dessa palavra espera é também estar esperançoso. Amém? E a convicção dos fatos que estão invisíveis. Ou seja, não é porque não chegou que não vai acontecer. Não é porque não aconteceu ainda ou você não está vendo que você não vai ficar extremamente feliz com a expectativa daquela criança cheia de esperança, sabendo que o presente vai chegar. Você só vai rasgar ele e usufruir o que está dentro para você. Amém? Então, esperança é isso. E eu queria saber, uma pergunta que eu quero te fazer, e eu quero que você se faça, o que é que você tem esperado? Qual tem sido a sua expectativa em Deus? Mas o que você tem projetado para você para os próximos anos? Quais são as suas metas de vida? Amém? Eu quero te dizer que ninguém é muito velho para não ter objetivo. E ninguém também é tão jovem para não ter que pensar no futuro. Por quê? Porque nós precisamos ter metas claras. Porque você só vai chegar onde você projetar para você. Você só vai a algum lugar, querido, quando você sabe para onde você quer ir. Quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Você liga o carro e você vai andando perdido. Mas quando você tem uma meta, você sai de casa sabendo, ei, qual é a melhor trajetória para eu chegar naquele lugar? E aqui em João Pessoa a gente pensa assim, qual lugar, eu saio 6h30 para ir para o Rema, qual lugar de menos trânsito essa hora? Onde eu não vou ter impedimento, obstáculo no meio do caminho. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Então eu vou pelo melhor lugar para que eu chegue lá. Então, qual é a sua meta para os próximos anos? O que é que você tem projetado? E eu quero confessar para você que ultimamente, eu estava com pouquíssimas metas. Porque a gente chega num momento que você já está no ministério, que você algumas coisas começam a acontecer, coisas até que você nem planejou, e você fica meio assim, sim, mas o que era que eu tinha planejado para mim alguns anos atrás? Eu cheguei aonde eu planejei, o que é que eu tenho daqui para frente? O que é que Deus tem para mim? E o Senhor, antes de dar essa palavra para você, foi para mim, amém? Porque Ele fala primeiro conosco. E nós recebemos e transmitimos aquilo que nós recebemos do Senhor. Então, o que é que você tem? Você precisa de uma meta. Porque você só vai chegar aonde você se determinar que você vai. Amém? Então, eu sei que Deus vai levantar. E principalmente Ele vai lembrar de coisas que ficaram para trás e que você nem lembra mais. E tem pessoas que num tempo atrás era muito esperançoso, né? Mas infelizmente a vida levanta circunstâncias, vem dificuldades, vem tempestades. E algumas pessoas começam a não alimentar mais esperança para não ser decepcionado. E elas desenvolvem uma barreira de proteção. Então é muito melhor eu não esperar nada, porque quem não espera não se decepciona. Mas eu quero te dizer o efeito disso. Toda ação corresponde a uma reação.
Quem não espera nada, também não vai receber nada. Quem não tem expectativa nenhuma, vai receber o quê? Não tem o que receber. Então, não deixe o diabo te enganar, dizendo que você está se protegendo, colocando uma armadura, dizendo, não, mas não adianta, a vida é dura, a vida é difícil. É mentira. É mentira, sabe por quê? Porque tudo que você projetar para você, com dedicação e com esforço, você vai chegar lá. Agora, o problema é que as pessoas não querem se dedicar e muito menos se esforçar. Mas tudo que a gente conquista, querido, é por esforço. E a Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado pela força, pelo esforço, pelo trabalho, porque de graça só a salvação. Mas depois da salvação, tudo que você vai conquistar em Deus vai ser pelo seu esforço. Amém? Uma coisa para nós que temos que ministrar é a unção. Queridos, a salvação é de graça. A graça de Deus é de graça, mas a unção exige um preço e um preço altíssimo. De dedicação, de oração, de separação. E para a gente ter, você tem que pagar esse preço. Então, não deixe a tua alma acomodada de roubar os planos que você projetou para você e que Deus já te falou que vai cumprir. Você diz assim, olha, alma, se levante, preguiça, vá embora, porque a gente só conquista as coisas por esforço. Amém? Eu tive uma clínica por 12 anos, mas só eu e Deus sabemos o trabalho que foi, queridos. Para manter um negócio de sucesso durante 12 anos, era muito trabalho, era muita dedicação, era muito empenho e principalmente muito estudo. Todo ano eu fazia no mínimo um congresso internacional, no mínimo. Aí as pessoas pensam que o sucesso vem de graça. Tudo tem um preço. Agora eu quero perguntar para você, você está disposto a pagar o preço? Se você não pagar também, você não vai receber. Mas existe um lugar para você. Existe uma função para você. Existe algo que é só para você fazer. E eu sei que você vai chegar lá. Por quê? Porque a palavra de ordem hoje é esperança. Mantendo viva a nossa esperança. Nós vamos manter o coração cheio de expectativa. Porque vai acontecer. Por quê? Porque eu decidi. Amém? Tudo começa de uma decisão, querido. Por mais longa que seja qualquer caminhada, ela vai começar sempre no primeiro passo, não é assim? Você só anda 1 quilômetro se você andar um passo. Se você não sair de casa, não vai acontecer nada. Então, a gente tem que pagar o preço, não tem escolha. Então, esperança é, antes de tudo, você se recusar a desistir. Não desista. Não desista de nenhum sonho, de nenhum projeto e de nenhuma meta. Amém? E para ter esperança, não nos custa muita coisa, não. Só é uma decisão de acreditar. Mas não ter custa muito caro. Por quê? Porque eu não consegui nada. E a gente costuma ouvir muitas histórias de quem conseguiu. E é muito bonito quem está no pódio. Mas por trás daquele pódio, querido, sempre tem uma história de determinação e de disciplina, não é assim? Então, existe um pódio para mim e para você. E existe um caminho que vai fazer a gente chegar até ele. Amém? Vamos lá em Isaías 40, 28. Aleluia, Deus é muito bom. E eu sei que hoje ele vai despertar pessoas que andavam sem esperança, para se manterem cheios de expectativa. Amém? Aleluia. Isaías 48, a partir do 28, diz assim: Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. Aleluia, querido, nem desculpa para estar cansado você não tem. Porque você podia dizer, mas é porque eu já estou muito cansado. Você não sabe como é a minha vida, não. Minha vida sempre foi muito difícil.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles vão correr e não vão se cansar. Amém? Queridos, não tem desculpa. Aleluia, porque diz aqui, o Senhor, Ele renova a força. Ele aqui no 29, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Então você pode estar cansado hoje, olha, não tem nada, não tem vigor, mas você tem que se lembrar que o Senhor, Ele vai te fortalecer. O Senhor, Ele vai te encher de expectativa, a ponto de você ter tanta convicção que você não vai ter mais peso acima daquilo que você tem que fazer. Amém? Então a gente tem que entender que todas as pessoas que esperaram em Deus não foram desapontadas, não ficaram decepcionadas. Abraão esperou em Deus 20 anos. 20 anos é muito tempo. Talvez eu e você já tivesse desistido, porque às vezes, não, mas já faz 5 ou 10. Ele esperou 20. Mas ele não foi decepcionado. Amém? E o que dizer também de José? José esperou 13. E detalhe, né? Ele passou uma parte dos 13 preso. Mas ele também não foi decepcionado. Um dia muito jovem, ele teve um sonho. E ele via as pessoas se inclinando para ele. Ele o via numa posição de honra. E durante 13 anos, o inimigo dizia a ele, você não vai conseguir. Você lembra aquele sonho? Menina, aquilo era fantasia, não era sonho não. E foram muitas dificuldades. E interessante que lá em Gênesis você vê que diz assim, mas o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E após 13 anos, queridos, ele chegou a ser a primeira pessoa depois de Faraó. Amém? Tudo que ele sonhou quando ele era adolescente, aqueles sonhos que ele sonhou dormindo e acordado, porque ele era um homem muito sonhador. Ele tinha muita visão. Então, por um longo tempo, aquilo tudo ficou adormecido. Mas, um dia, a expectativa dele foi alcançada. Um dia, aquele coração cheio de esperança, que andava movido em fé, conquistou aquilo que ele sonhou para ele. Amém? O próprio Jesus, queridos, ele esperou 30 anos. E muitas vezes a gente pensa que nós estamos esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Mas eu quero te dizer que é Ele que está esperando por você. É Ele que precisa moldar, que seu caráter seja moldado antes de que tudo isso que você quer aconteça. É Ele que está esperando você se levantar por dentro para tomar atitudes que não são fáceis, mas que são necessárias para você crescer nele mesmo. Não é você que tem esperado nele. Amém? Porque só espera nele aquele que está pronto. Eu só posso dizer assim, eu estou esperando em Deus, quando eu estou pronta para que Ele faça em mim aquilo que Ele determinou. Aí eu estou esperando em Deus. Mas enquanto Ele está esperando que nós mudemos, enquanto Ele está esperando atitudes pequenas de caráter serem mudadas, Ele que está esperando. Amém? Aleluia, aleluia. Eu amo a unção, queridos. Aleluia. Deus é muito bom. Então, durante toda essa jornada, até que tudo isso aconteça, nós precisamos aprender a valorizar, antes de tudo, esse caminho mantido em esperança até que a gente chegue. E uma frase muito interessante de algum filósofo, que eu acho interessante, mas não lembro de quem é nesse momento, é que diz assim, que não há um caminho para a felicidade, porque a felicidade é o próprio caminho. Você entendeu isso? Então eu quero parafrasear isso. Não existe um caminho que te faça chegar a algum lugar se você não mantiver nesse caminho a sua esperança inabalável, a sua fé firme e o amor operando. Amém? Esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Esse é o nosso caminho. Mas por que eu estou falando em esperança? Porque foi o Senhor que falou que tem pessoas desfalecendo na fé. Guarda isso para que não seja você. E se for você, se conserta. Porque não tem mantido a esperança. Amém? Mas nós vamos despertar a nossa esperança. Hebreus 10, 23 diz assim,
Não precisa abrir, eu vou ler para você. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Querido, você tem que manter a sua esperança inabalável. Algo que não vai se abalar, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente das tribulações e independente dos nãos que você vai receber, porque você vai receber muitos. Prepare-se para receber muito não e muita porta batendo na sua frente. Mas chegará um dia que o próprio Deus vai abrir a porta e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém? Por isso, não desista nas primeiras dificuldades. Não desista nos primeiros obstáculos. Mantenha firme e inabalável a sua esperança em Deus, sabendo que aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Amém? Aleluia. Eu quero contar uma história para vocês. Eu amo história. Charles Darrow. Vou contar a história desse homem, que eu achei muito interessante. Foi um homem que viveu nos anos 20. E quando ele tinha apenas 20 anos, ele criou um alvo. E ele pensou assim: eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um alvo. Por quê? Porque a gente precisa, como eu falei, ter alvos e metas estabelecidas, né? Para que a gente possa chegar lá. Isso sempre vai atrair coisas boas para a gente. E o alvo desse homem era ser milionário. Somente. Ele era muito modesto, ele queria ser milionário. Então, nos anos 20, $1 milhão, que hoje nem é tanto, porque a gente ouve muito também R$1 milhão, $1 milhão, hoje não representa o que representava nos anos 20. Nos anos 20, para ser milionário, você só precisava ter $1 milhão. E esse homem tinha esse alvo de ganhar $1 milhão. E o que foi que ele fez? Ele casou-se e ele prometeu à sua esposa, o nome dela era Esther. Ele disse assim: olha, Esther, um dia nós seremos milionários. Então, aconteceu uma tragédia. Em 1929, houve a Grande Depressão nos Estados Unidos. Aquela queda da bolsa e foi aquele caos. E ambos perderam o emprego, eles penhoraram a casa, eles perderam os carros, eles usaram todas as suas economias. E Charles ficou arrasado e devastado. E ele ficava só em casa deprimido. E um dia ele chegou para a esposa e disse assim: olha, você precisa me deixar, porque todos os nossos sonhos foram frustrados e eu não posso mais suprir o que você precisa. Então você me deixa e procure alguém que vá dar a você o que eu não posso dar. Mas graças a Deus, queridos, que enquanto ele estava sem esperança, ele casou com uma mulher cheia de esperança. E Esther estava muito esperançosa. E isso é uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui na história. Nós precisamos nos cercar de pessoas esperançosas, de pessoas que têm uma boa expectativa da vida, que queiram e que busquem exatamente aquilo que você quer e aquilo que você busca. Sabe por quê? Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente desanimar, mesmo em fé, quando você fica com alguém direto assim: mas você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ai, porque a vida é muito difícil, porque está tudo em crise, porque ninguém tem dinheiro e parará, a mulher moendo. Ou o homem, ou um amigo. Só que esse homem, ele teve a sorte de casar com uma mulher que viajou com ele nesse plano de ser milionário. E quando ele caiu, ele disse: não, não é assim não, peraí. Vamos lá, deixa eu ler minha história. Ela disse que não iria deixá-lo e que eles iriam alcançar o alvo. E olha que estratégia legal. Ela disse assim: todos os dias nós vamos fazer algo para manter o nosso sonho vivo. Charles disse: mantê-lo vivo? Mas ele já está morto. Nós já fracassamos. O cara falido e a mulher querendo manter vivo uma coisa que para ele já estava morto. Esther recusou-se a crer nisso. E ela sugeriu que toda noite eles tirassem um tempo para discutir o que iriam fazer quando alcançassem o alvo de serem milionários. Porque isso é muito interessante. Imagina você quebrado, falido, mal tendo o que comer. Aí a gente sente e diz assim: ei, quando a gente tiver muito dinheiro,
Quando eu era criança, eu brincava disso também. A gente pegava as revistas e eu vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar isso. Aquelas revistas Avon, todo tipo de revista. Juntava eu e minhas amigas, vamos fazer compra, vamos. A gente vai comprar isso, vai comprar isso, vai comprar isso, vai comprar isso. Igual eu faço hoje, mas naquele tempo era muito longe. Amém? Só que o alvo dele era um pouquinho assim, mais alto, não era comprar revistinha. Vamos, assim, quando a gente vai milionário, com 1 milhão, a gente vai fazer o quê? Então, eles fizeram isso, gastar esse dinheiro todas as noites. E logo Charles teve uma ideia de criar um dinheiro de brincadeira. Ele disse: não temos dinheiro de verdade, vamos fazer um de brincadeira. Isso foi uma coisa realmente muito apelativa, porque o dinheiro era muito escasso naqueles dias. Com muito tempo sentado e com muito dinheiro de papel, porque ele mesmo fazia a brincadeira com ele. Ele e sua esposa fingiam comprar coisas como casas, propriedades e outros imóveis. Então, isso se tornou um jogo completo, com tabuleiros, dados, cartas, pequenas casas e hotéis também. Foi aí que começou um jogo que talvez você o conheça e o tenha em casa, o Banco Imobiliário. Olha só que coisa genial. A família e os amigos de Charles gostaram tanto do jogo que em 1934 eles o influenciaram a procurar a empresa de jogos Irmãos Parker. Os executivos da empresa jogaram o jogo e o rejeitaram. Eles o acharam chato, com ações vagarosas e regras totalmente complexas. Charles, no entanto, perseverou. Sua esposa continuou a encorajá-lo e ele procurou a loja de brinquedos One Maker. Ele falou para os executivos que se eles vendessem o jogo, ele pegaria um empréstimo e produziria 5.000 peças. O jogo teve um bom resultado. Os irmãos Parker ficaram muito interessados. Eles jogaram o jogo de novo e dessa vez eles acharam criativo, rápido e muito fácil de jogar. Não é incrível? Quando você está por cima, todo mundo fica junto de você, porque o mesmo jogo, há um tempo atrás, não prestava para nada, era lento, era chato, mas uma vez que alguém produziu e estava dando certo, ele disse, não, peraí, olha, esse jogo é muito bom. O jogo foi registrado em 1935 e eles o venderam para os irmãos Parker por $1 milhão. Diga se não é genial. Eu achei o máximo, porque aqui eu não estou falando de dinheiro. Você está entendendo? Eu não estou falando de ganhar dinheiro, eu não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que teve um objetivo, criou uma meta e se levantou muitas dificuldades, mas ele se associou com uma pessoa cheia de esperança. E na hora que ele afundou, disse, não, mas você lembra não? A gente disse que ia ser milionário, então vamos trabalhar para isso. Sim, mas a gente não tem dinheiro, então vamos usar o que a gente tem. Porque enquanto você não tem ainda o que você precisa, queridos, a gente precisa usar a ferramenta que a gente tem na mão. E eu garanto que todo mundo tem uma. Amém? Para você conseguir, todo mundo tem uma. Por quê? Porque nós fomos criados com talentos e com habilidades. Deus deu a mim e a você talento e habilidade. Então, qualquer talento que você precise para realizar o sonho que muitas vezes, na maioria das vezes, você pensa que não, é o próprio Deus que colocou dentro de você. Porque imagina hoje, se a gente tivesse muitos cristãos milionários, com o intuito certo de investir no reino, de ganhar pessoas. O projeto Bola da Vez não ia ter problema nenhum. Amém? Porque quando, na verdade, queridos, é isso que você tem que atentar. O começo para você realizar sonhos e metas é você começar a dar aquilo que você quer receber. Amém? Então, se você precisa de esperança, é isso que você vai ter que dar. É você ir lá no projeto com o pessoal do grupo. É você chegar perto de Rielma e dizer assim, ei, o que é que esse povo está precisando? E meu marido estava perguntando, ele vendo o nome dos meninos, ele disse, vamos adotar e vamos ver o nome. E ele dizendo o nome dos meninos foi me dando uma tristeza, porque as crianças e cada um nome. Aí eu disse, eu não quero nem escolher agora, deixa eu escolher depois um que ninguém escolheu.
Porque assim, é um mundo de tanta rejeição, querido, de tanto abandono, de tanta falta, né? Muitas vezes eu e você, a gente precisa de muito, mas existem pessoas que precisam de muito pouco. Aquilo que para a gente é sobra, para algumas pessoas é tudo. Amém? E quando eu começo a alimentar as pessoas, por um pouco que seja, daquele pouco que eu tenho, vai sobrar para ela e vai sobrar para mim também. Amém? E isso é você manter uma esperança ativa. Isso é você manter aceso dentro de você boas expectativas. Porque à medida que eu vejo outras pessoas se realizando, essa realização também entra dentro de mim. Amém? E sem dúvida Deus vai nos fazer alcançar aquilo que Ele projetou para nós. Aleluia. Então, deixa eu voltar aqui. Provérbios 13:12, você também não precisa abrir, diz assim: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então a gente vê exatamente isso. Muitas pessoas que estão sem esperança, o coração está angustiado. Mas uma vez que o desejo é satisfeito, que ela alcança aquilo, você vai ver que a vida dela muda, porque aquilo é uma árvore da vida. E nós precisamos nos alimentar constantemente dessa esperança. Não é assim? Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, o caminho que Deus tem para nós é um caminho de paz. E nesse caminho existe uma perspectiva de futuro e cheio de esperança. Amém? Aleluia. Em Lamentações 3:21, o próprio Jeremias ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que é que você tem, como você tem alimentado sua mente? O que é que a sua memória tem lembrado? Quantas vezes não deu certo? Quantas vezes você não conseguiu? Quantas vezes deu errado? Se é isso, querido, infelizmente não vai mudar nada. Mas quando você começa a trazer à sua memória aquilo que pode te encher de esperança e de boa expectativa, a história muda. Vamos ver lá, abre lá comigo em Salmo 103. Aleluia. Aleluia, Deus é muito bom. Salmo 103, a partir do versículo 1. Aleluia. Aleluia. E diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, e quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Queridos, é assim que a gente mantém acesa a nossa expectativa. Um coração cheio de esperança, como é? Bendizendo ao Senhor, fazendo a sua alma lembrar tudo de bom que Deus já fez por você. Porque a alma é ingrata e esquecida. Ela só lembra do que deu errado. Mas aí o que foi que Davi disse aqui? Como foi que ele disse? Olha, não se esqueça dos benefícios do Senhor. Ele perdoou as tuas iniquidades. Ele sarou as tuas enfermidades. Ele te tirou da morte. Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Ele te supre de todo o bem. Ou seja, não faltou nada. Você está curado, você está perdoado, você foi restaurado. E Ele supre você de todo o bem. Isaías 1:19 diz que se você quiser e se você obedecer, você vai comer todo o bem da terra. Está disponível para mim e para você. Então, quando eu mantenho a minha memória aquecida com a verdade, quando eu tenho uma vida de gratidão bendizendo ao Senhor,
Não tem como, querida, eu não ter um coração cheio de expectativa. Não tem como eu não manter minha esperança acesa. Por quê? Porque cada vez que vier uma situação negando aquilo que eu estou esperando, o que é que eu digo? Ei, alma, você se lembra de tudo que Deus já fez por você? Ei, isso aí não é o fim da história, não. Você precisa lembrar quantas vezes Ele já te curou, quantas vezes Ele já te guardou, quantas vezes Ele te supriu de tudo. Ele é o supridor. Lembra a tua alma, querido. E incrível como isso faz com que a nossa esperança realmente se levante. E você diz assim, oxe, mas Ele já fez isso tantas vezes, isso vai ser só mais uma. Amém? Você vai chegar. Você vai cumprir a sua meta, o seu objetivo, mantendo o coração assim. Amém? Aleluia. E o melhor da história é que Jesus, ele próprio era uma fábrica de esperança. Não é assim? Então você viu, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele curava a todos. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo a dar. E uma das vezes que ele se mostrou assim, foi aquela mulher adúltera. Para mim, é um dos maiores exemplos de alguém que não só rico em misericórdia, mas ele deu um ressignificado à vida daquela mulher. Porque ela estava lá, existia uma lei que dizia, olha, se a mulher for pega em adultério, ela vai ser apedrejada. É como a lei hoje, que se você roubar, você vai preso, se você matar, você vai preso. E a lei era assim. E aqueles homens estavam querendo só uma coisa que Jesus fizesse para pegá-lo também. Então perguntaram a ele, olha aí, tá a mulher, todo mundo já estava com a pedra na mão. E agora o que é que você disse? O que é que a gente vai fazer? Queridos, ele deu uma lição para as pessoas. E para aquela mulher, ele pôde, no momento, renovar uma esperança de vida. Ele disse, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E depois ele chegou àquela mulher, ele olhou para ela e disse, olha mulher, eu também não vou te condenar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem que ir, mas não peque mais não. O que foi, qual a grande pregação que ele fez com tão poucas palavras? Existe em mim uma expectativa de vida para você, diferente de tudo que você já viveu até hoje. E você vai sair, porque o perdão, ele é muito libertador. Ela não só não foi apedrejada por aquelas pessoas, mas todo mundo identificava Jesus. Quem passava por ele era tocado por ele. Identificava a santidade daquele homem. E aquele homem santo, ele sim podia ter feito qualquer coisa contra ela. Mas o que foi que ele fez? Ele deu esperança de vida para ela. Existe uma nova oportunidade esperando você lá fora. Vá e viva, e não peque. Amém? Então, queridos, esse é o compromisso de vida que a gente tem que ter. Não apenas de dar às pessoas, mas andar com isso. Porque, como eu já falei, a gente só vai dar aquilo que a gente tem. Amém? E a gente aprende com isso que esperar em Deus não é você, como eu já falei, não é você ter uma atitude passiva. Não é você não fazer nada, não é você cruzar os braços. É você manter uma vida de gratidão pelo que Ele já fez e pelo que Ele vai fazer. Amém? Em Salmos 39, 7 diz assim, agora, pois, Senhor, que eu espero, a minha esperança está em Ti. Aleluia. E eu queria ler uma frase para você, que diz assim, que a esperança é a habilidade de ouvir a música do futuro e a fé é a coragem de dançá-la hoje. Amém? Então comece a comemorar, sabendo que você já recebeu aquilo que você está esperando. Amém? Mantenha um coração firme e lembra do tripé. Permanecem a fé, a esperança e o amor. E você sabe que o maior é o amor. Amém? Aleluia. Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Queria chamar Gabriel para cantar mais uma vez. Meu Pai é o dono do universo.